Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Preocupada com a qualidade e o bem-estar de seus clientes, a Titânio Ótica Joias e Relógios vem atualizando seus produtos com muitas opções de modelos e marcas mais usadas no mercado e preza pela satisfação completa de seus clientes em todas as etapas da negociação e assim, consequentemente, conseguindo a aprovação do nosso trabalho e a satisfação de cada um. Titânio Ótica Joias e Relógios, a sua ótica na hora certa. Avenida Arapongas 634. Telefone 3055-3264. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Balanço de Ideias que começa nesta terça-feira. Obrigada a você pela sua audiência, pelo seu companheirismo, sejam bem-vindos. E eu abro o programa de hoje realmente agradecendo a você que é o nosso apoiador, a você que está acreditando nesta ideia, nessa proposta que a Seca Arapongas vem trazendo para a cidade de Arapongas e para toda a região com este programa que o nome já diz tudo. Balanço de Ideias. São ideias diferenciadas, são pessoas diferentes que por aqui passam, com conteúdos diversos, a fim de levar informações saudáveis a você aí de casa, que prestigia o nosso programa todas as terças-feiras. Então, obrigada pela sua audiência. De que forma você pode participar com a gente? Pelo telefone de contato, pelo e-mail, pelo Facebook. Tá tudo no GC do teu vídeo. O Face é a Seca Arapongas. Facinho você busca lá, venha ser um parceiro, venha ser um companheiro da nossa programação, ou também pelo e-mail, que é balançodideias@secarapongas.com.br. Pode entrar em contato com a nossa produção, mandar a sua sugestão, sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, fiquem à vontade, gente. Eu vou falar para você isso com experiência, com a bagagem de outras programações, que os programas são movidos por vocês que estão aí em casa. São mais importantes que os nossos apoiadores, sabia? Porque a tua opinião é a que vale, é a você que nós queremos agradar. E é por isso que o Balanço de Ideias está no ar mais esta terça-feira, com o intuito de levar coisas boas e positivas a você aí de casa. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. E hoje é um programa especial, todos eles são especiais, mas a gente recebe assim, pessoas variadas, pessoas importantes, conhecidas em nossa cidade. E hoje, com muito carinho, me faz companhia o Carlos Alvani, ele que é vice-presidente da Seca Arapongas e com o maior carinho do mundo aceitou o nosso convite para falar sobre um tema fantástico. Se você está sentado, continue. Se você está em pé, jantando, para o que você está fazendo aí, e preste atenção no nosso bate-papo, porque eu sei que você vai aprender muita coisa dentro da nossa programação hoje. Carlos, tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os nossos telespectadores, que estão em casa. Muito bem. Uma satisfação muito grande estar entrando em vossas residências para poder passar alguma informação que a gente acha que com certeza é útil para o dia a dia. E vai ser, sem sombra de dúvida. Ele deu essa certeza e eu dou a minha também. Sabe por quê? Sabe o tema do nosso bate-papo hoje? Orçamento familiar. Parabéns. Deve ter homem coçando a barba no sofá agora, final de ano, né, Carlos? Tem. As pessoas têm o extra, tem 13º, tem vantagens, tem hora extra, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas, e eu me incluo nesse hall de pessoas na qual estou citando a você agora, que não sabem planejar, que não sabem organizar a sua renda, que extrapolam, estouram de um mês para o outro, ficam devendo, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Hoje isso é natural, é comum a gente ver famílias assim descontroladas no orçamento familiar, né, Carlos? É muito comum, hoje é natural, é comprovado por pesquisas que mais de 70% das pessoas, da população hoje, ela não consegue chegar ao final do mês com dinheiro, né? Quer dizer, ela recebe lá no seu 5º dia útil,
né? E chega lá no dia 15, dia 20, já não tem mais dinheiro. Quando muito, 15, 20. Quando muito. É verdade, verdade. E me diz uma coisa, hoje, vamos colocar na situação real do que a população vive. Precisa ser algum especialista, alguma pessoa muito bem instruída, muito bem estudada, para organizar o orçamento familiar da sua casa, manter isso em ordem, Carlos? Não, na verdade, a pessoa não precisa ter especialização, ela não precisa ser um contador, não precisa ser um economista para poder organizar uma finanças. Né? Atenção, Na verdade, é o seguinte, a pessoa ela tem que ter o quê? Disciplina, né? Não só do gestor da família, né? Do provedor ali, do pai ou da mãe, mas sim da família toda. Né? Antes de fazer qualquer planejamento familiar, o primeiro passo é sentar com a família, sentar com os filhos, né? E se organizar, dizer o seguinte, olha, a partir de hoje nós iremos organizar nossas finanças, os nossos gastos, os nossos ganhos, né? Para a gente ver aonde que está indo o nosso dinheiro. Né? Então, na verdade, o segredo é disciplina. Não precisa ter assim especialização e ser entendido em finanças, não. Começamos bem. Você aí de casa, que prestigia o nosso programa essa noite, é com você que eu estou falando. Não tem faculdade, não tem estudo superior e quer organizar as suas finanças, você pode e aprenderá junto comigo. O Carlos vai estar nos instruindo no programa de hoje, num bate-papo assim, ó, fantástico, na qual a sua companhia é importantíssima. Carlos, me diz o seguinte, quais são os maiores erros que as pessoas têm, que você visualiza no orçamento familiar? Quais os principais erros assim comuns de se ver, por favor? Os mais naturais, assim, mais naturais, o que mais acontece, na verdade, é a pessoa, por exemplo, desde quando ela fala, eu quero fazer um planejamento familiar. Ela deixar de anotar algumas despesas, algumas continhas que ela acha que são irrelevantes. Né? Como, por exemplo, eu vou lá na padaria, compro, gasto lá R$5. Eu esqueço de anotar. Né? Ou eu vou comprar um cachorro-quente, gasto lá R$10. Eu deixo de anotar. Então, um dos principais erros é a pessoa se enganar, na verdade. Ela está se enganando, porque quando ela chegar no final do mês, ela vai ver que realmente não sobrou dinheiro para ela do que aquilo que ela ganhou. Ela fala, onde foi meu dinheiro? Na verdade, ela deixou de anotar algumas coisas, porque as principais são fáceis. Por exemplo, despesas com habitação, aluguel ou prestação da casa, a compra no supermercado, né? Uma despesa com educação, a mensalidade do filho, despesas com veículos, transporte, combustível, isso é fácil anotar, né? Porque já é uma conta mais significativa. Mas as pessoas erram muito em não anotar os pequenos detalhes. E o certo é anotar toda e qualquer despesa. O certo é anotar toda e qualquer despesa. Até a gente diz o seguinte, a pessoa quando ela pensa em fazer um planejamento, porque hoje a família, ela é a entidade mais importante que nós temos dentro da economia. Porque o que acontece? Tudo envolve a família. Com certeza. O consumo envolve a família. Né? Então, a economia gira em torno da família. Só que se ela não for bem organizada, se ela não tiver um planejamento desse gasto, vai chegar num certo período em que isso vai desgastar. E até pesquisa é comprovado que boa parte dos divórcios é justamente por problemas financeiros. E eu acredito. Ainda mais que é comprovado, isso é real, mas tem muita família que não conversa. Esses dias eu estava assistindo uma matéria, no programa regional também, que falou que o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha, e o dinheiro entra e sai, eles não têm noção do que está acontecendo. E isso é desastre, isso não pode acontecer, né, cara? Isso é fato, na verdade, isso é fato. A mulher não sabe quanto que o marido ganha, quer dizer, ela vai gastar. Né? Então ela não sabe o quanto que ela pode gastar. Isso aí. Né? Então é onde começa o descontrole. Muito bem, muito bem. Então vocês têm que ficar atentos, gente, porque às vezes pode parecer difícil, mas não é. O Carlos vai levar para você de uma forma simples, num linguajar bem tradicional, para que você realmente possa entender. E a partir de agora, então, se você pensou em fazer há um tempo atrás, foi prorrogando e não fez, faça a partir de agora, anote os tópicos principais. O Carlos vai explicar para a gente agora de que forma pode ser feita uma planilha básica, prática para um orçamento familiar. Eu mesmo penso que eu faço orçamento familiar na minha casa, mas agora eu estou descobrindo que não. Porque eu pago um estacionamento, pago uma gorjeta para alguém que cuida do carro para você, compra um sorvete para o filho. Tudo isso é dinheiro que está saindo do nosso orçamento que, na realidade, eu e muitas pessoas não estão marcando. Então, está errado. Está errado, isso, exatamente. Quando a gente... vamos iniciar um planejamento. A família sentou, fez a reunião. Olha aí. A partir de hoje, não precisa começar no primeiro dia do mês para fazer esse orçamento. Ah, é legal você falar sobre isso. Vou esperar virar um mês, então. Não precisa. Não. Pode ser. Não é regime, não, gente. Não é dieta alimentar que começa na segunda-feira. É orçamento familiar. Justamente. Não precisa falar, segunda-feira eu começo a fazer meu orçamento familiar. Não. Não. A qualquer momento é hora de começar. Muito bem. E se a pessoa quer se planejar, então ela vai falar o seguinte, olha, então eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma previsão de o quanto eu posso gastar no mês seguinte. Ela pode fazer essa previsão também.
E como que ela vai fazer essa previsão? De que forma? De que forma? Né? Então ela vai juntar as suas despesas, né, principalmente as maiores, porque as pequenininhas ela não vai saber, que seria uma gorjeta, um estacionamento, né? Essas ela vai ter que fazer uma previsão, porém ela não tem assim de forma mais exata. Certo. Mas ela pode fazer uma média, por exemplo, o valor da prestação da casa, né? Junta pega do valor do mês anterior. O valor do supermercado, soma os últimos 3 meses e faz uma média. Uma média. Né? Mensalidade escolar é o mesmo valor, então você já tem ali o valor. Água, luz. Água, luz. Que isso é fixo, tem que pagar, tudo fixo. é mais ou menos o mesmo valor todo mês. Elas são consideradas as despesas fixas que nós temos no mês. Verdade. Né? Então nós temos que somar tudo isso aí. Então vai dar um determinado valor. Vamos supor lá que dê R$2.000. Poxa, então tem que ganhar mais que R$2.000 para poder pagar isso aí. Se eu já estou devendo isso, eu preciso ganhar mais. Isso aí eu já estou devendo, na verdade. Né? Porque dentro das despesas tem as fixas, que essas, todo mês, independente se eu ganhar ou não, eu vou ter que pagar. Tem que pagar. Eu vou ter que que pagar. Até é uma questão de sobrevivência, como o Carlos colocou, que é um Isso. aluguel, compra que nós precisamos comprar, fora o vestir, né? Que é o calçado, roupa, coisas e tal. Aluguel, luz e água, isso é fundamental. É, justamente. Então vamos supor que de repente eu ganhe lá R$2.500 e me dê uma previsão de R$2.000. Ora, tem algumas despesas que eu não incluí ali. Eu não incluí estacionamento, né? Talvez eu não incluí aquela saída de final de semana, né? Ou uma festa, ou um presente, né? Mas eu tenho essa margem ainda de R$500 que eu posso talvez gastar. A gente não aconselha que gaste todo o valor que ganhe. Né, que poupe um pedacinho para quê? Para um imprevisto, Verdade, alguma coisa que de repente você não está esperando, que acontece. Uma doença que é sujeito, Sim. Algum problema de veículo, por exemplo, né, alguma manutenção fora de época que tem que fazer. Que pode né, acontecer que e a gente não está contando, é verdade. É justamente. E que faça dessa maneira. Né? Aí vamos supor que fica inversa a situação. Eu somei lá, deu R$2.500 de despesa, porém eu ganho R$2.000. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? E daí? E daí? O que eu vou fazer? Eu tenho que começar a pensar em cortar algum gasto. A minha despesa. A minha despesa. Certeza. Daí o que eu vou fazer? Poxa, todas as despesas são necessárias. É água, luz, telefone, prestação da casa, talvez combustível do carro. Aí eu tenho que ir por assim, linha de o que eu posso dispensar. Prioridades, né, Carlos? O que é prioridade? Isso. Vamos diminuir. O que é prioridade, o que eu posso diminuir? Certo. Bom, eu vou diminuir o combustível, então eu vou trabalhar de bicicleta, eu vou trabalhar a pé, ou eu Pode vou com ser. transporte público. Vou com um seria amigo uma e vamos solução. rachar, existem várias opções. Então tem essas opções. É uma forma de você se planejar inicialmente para você começar a formular essa organização. Muito bem. Então já é uma prévia do que pode acontecer. Você já pode começar hoje. Não precisa deixar para amanhã, não. Ó. Teve feriado aí nesse final de semana, terça-feira, a semana está só começando. Comece você a se organizar também, gente, porque se todo mundo, ou a maior parte dos brasileiros, tiverem essa organização, nós vamos sentir a diferença na rotatividade. Em tudo vai ser melhor, né, Carlos? Para o comércio, para quem tem para receber, se todo mundo pagar suas contas em dia, as coisas vão girar de uma forma muito mais tranquila. E me diz uma coisa, para fazer esse orçamento familiar, esse projeto que você está organizando agora de orçamento familiar, tem que ter uma classe social e isso é para qualquer tipo de pessoa, do mais leigo até o mais sensato. De forma alguma, a gente vê pessoas que ganham 10, por exemplo, que ganham 10 mil, emprestando dinheiro de quem ganha 3. Olha aí, Então, por quê? É uma desorganização. Hoje o IBGE divulga que as classes sociais elas são divididas da classe A até a classe E. Né? Depois até a E. Depois aí para baixo é realmente pessoas muito pobres, né? Pessoas miseráveis que eles consideram. Né? Assim, sim. Então, a quem ganha acima de 20 salários mínimos, né, é considerado classe A. Aquelas pessoas que ganham de 10 a 20, classe B, né? E as pessoas de 4 a 10, classe C, e as pessoas de 2 a 4, classe D, e até 2 salários, classe E. Só que independe. Né? Então, por exemplo, a pessoa, muitas vezes ela tem lá o teu trabalho, né? Ela ganha lá, por exemplo, R$1.500. Ela tem que saber sobreviver com aqueles R$1.500. Não é verdade? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa ganha uma promoção, com R$1.500 ela está devendo, ela ganhou a promoção, vai ganhar R$2.500, mas ela vai continuar devendo, porque ela não tem uma organização, ela não tem esse planejamento de contenção ou esse planejamento de organizar esses gastos. Então, quanto mais ela ganhar, ela vai gastar mais ainda. Né? Então, quer dizer, não adianta ganhar 10.
que ela vai gastar mais que 10. Vai gastar mais ainda. Gastar mais que 10. E que dica você teria para o nosso público de como dividir, então? De como dividir esse dinheiro, essa grana que entra extra, ou seja, ela fixa, para que você possa organizar a tua vida. Sair das dívidas, não se metendo, porque muita gente pensa, né? Estou endividado, estou ganhando 2 e estou devendo 2.500. Primeiro recurso, buscar financiamento. Correr para banco, pagar taxa, não colocar na balança se é viável, se não é. E na maioria das vezes as pessoas acabam aumentando ainda a sua dívida ao invés de sair dela, né, Carlos? Vira um bolo de neve, Porque de neve. O que acontece? Hoje o brasileiro ele gosta de pagar juros. Incrível, isso, né, gente? É juros de cheque especial, cartão de crédito. crédito. O cartão de crédito ele é uma ótima opção de compra, desde que você compre e pague o total lá no vencimento da fatura. Saiba usar. Saiba usar o cartão de crédito. Agora, se as pessoas compram lá, por exemplo, gastou R$1.000 no cartão de crédito, o mínimo é R$100, que é 10%, alguns são 20%. Quando você paga a fatura, você vai pagar R$100. Só que aumenta 12%, dependendo do caso. Sim. Então vai pagar 10, vai aumentar 120, vai pagar 100, vai aumentar 120. Essa conta que vocês não fazem, então, que eu não faço. Vai né? continuar pagando isso o resto da vida e não vai conseguir quitar nunca. Né? Uhum. Por exemplo, só um exemplo antes de dar as dicas de como dividir essa organização. Certo. Cheque predatado. O cheque predatado ele pode ser um bom aliado, como ele pode ser um vilão. O cheque predatado ele é aconselhável para quê? Para efetuar compras de bens duráveis. Eu vou lá comprar, de repente, uma máquina de lavar roupa. 10 vezes no cheque sem juros. Lógico que talvez vai estar embutido ali os juros, só que eu não vou comprar uma máquina todo mês. Eu não vou comprar uma máquina de 6 em 6 meses. Né? Então, esse é um bem durável. Vai durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, talvez até 10 anos, dependendo da máquina. Sim. Agora, um grande erro. Vai no supermercado, cheque para 45 dias, cheque para 60 dias. É verdade. Né? Mas você já precisou fazer 3 compras e o cheque não caiu ainda. Justamente. Então, o que acontece? Isso aí são as necessidades básicas que nós temos do dia a dia, que daqui 15 dias eu vou ter que comprar novamente, daqui 30 dias eu vou ter que comprar novamente. Sim. Então, quer dizer, é uma maneira de você dar esse cheque predatado que depois de 45 dias, não é mais 45 dias, vai ser direto. Né? Bem isso. Porque é uma necessidade que você tem de tempo em tempo. Sim. Né? Não é como um bem durável que você compra hoje e vai comprar daqui 5, 10 anos talvez. Verdade. Né? Então não aconselho a você dar cheque predatado em despesas que incorre isso sempre, né? E não as esporádicas, né? Por exemplo, alimentação, até mesmo combustível para quem usa muito o carro. Sim. Né? Então você vai ter a vantagem no primeiro momento, vai dar o cheque lá para 45 dias, só que daqui 10 dias você vai ter que comprar de novo. Verdade. Vai dar cheque para 45, vai ser 55. E é completamente enganoso. A pessoa se engana enganoso. com aquilo, se ilude, fala, poxa, eu vou encher os meus armários, minha geladeira, vou fazer um churrasco, vou receber visita. E você não sabe que o dia passa, os meses caminham de uma forma rápida demais da conta e você vai se embolar em dívidas mais para frente. Com certeza. É por esse motivo especial e importantíssimo que o Carlos está nos trazendo as dicas importantíssimas. Aí começa a cair os cheques na conta, a pessoa perde o controle, né? Ela não anotou, perde o controle e começa a se endividar. Né? Aí é onde começa a pagar juros de cheque especial, que hoje até caiu, mas mesmo assim são os maiores juros do mundo no Brasil. Mesmo com a taxa baixando, ainda é juros, gente. Ainda é juros. É né? verdade. Agora a forma de você organizar. Vamos lá. Então. Vamos lá. Então, o que nós podemos fazer? Pode desde uma planilha Excel, desde um programa assim, específico só para isso, e para aquelas pessoas que não têm o recurso, pode ser anotado num caderninho. Não tem Muito problema bem. nenhum. Uma agenda, um caderno, que você tem o controle daquilo que você está anotando, está de bom tamanho. Está de bom tamanho, exatamente. Muito bom. Como se aconselha? Você vai no supermercado, vai lá e faz uma compra, gastou R$200. Então você abre lá um grupo de habitação. Né? Então dentro da habitação vai o quê? Alimentação, água, luz, telefone, diarista, se por acaso tiver, a prestação da casa ou, de repente, o aluguel. Prestação do carro, a prestação do carro entra com transporte. Transporte. Então, habitação, você vai ter um grupo separado. Tudo que você gasta ali que envolve a sua casa, a sua residência. Certo. Né? Transporte. A prestação do carro, o combustível, o seguro, o IPVA, que as pessoas se enganam também, que chega no começo do ano, não tem reserva para IPVA. Nem lembram que isso tem que ser pago. Não lembra. Então é importante a gente levar isso em consideração. Né? O que os especialistas dizem? Diz o seguinte, o 13º, reserva um pouquinho lá para poder pagar IPTU, IPVA, material de escola, mensalidade, a matrícula da escola, né? Porque é uma despesa que você não tem sempre. Tem ali no começo do ano. É onde as pessoas se apertam. Né? Então, nós já abrimos 2 grupos, que é habitação e transporte. Né? Muito bem. Educação, mensalidade escolar,
de repente, um material escolar, Sim. Né, uma apostila, alguma coisa que você tem. Principalmente no início do ano letivo, né? Exatamente. Que é essencial. É essencial. Esportes onde as pessoas praticam lá academia, natação, então ela vai usar esse grupo para poder colocar os valores ali. No caso até, Carlos, hoje muitos colégios oferecem, né, aulas de dança, de música, aí entra nesse quadro de esportes também, exatamente. Essa despesa que você vai ter com os filhos. Essa despesa também com os filhos. Muito bem. Interessante. Outras despesas, que seriam despesas pessoais, que essas são as despesas que, na linha de prioridade, onde pode ser cortadas. Né? As despesas pessoais seriam o quê? Salão, as mulheres não gostam que falam isso. Pois né? Nem um pouco. Nem um pouco. Salão, de cabeleireiro, roupas, calçados, maquiagem, e assim por diante, né? São o mais supérfluo que tem das despesas que envolve uma família hoje, na verdade. Né? Ninguém está falando que é para parar de fazer esse tipo de despesa. Verdade. Como eu falei. Entendam, gente. Entendam que o Carlos quer porque a família hoje é o que movimenta hoje a nossa economia. Verdade. Então, não vou falar assim, para de consumir maquiagem. Não, de forma alguma. É que se organize. Que se organize. Isso mesmo. Esse dinheiro não faça falta para outra coisa. Justamente. Muito bem. Educação, já falei, habitação, transportes, despesas pessoais, investimentos. Investimentos. Né? Investimentos seria o quê? Um terreno que eu comprei, estou pagando a prestação desse terreno. Né? De repente, eu tenho uma poupança que eu destino uma parcela do meu salário que é considerável. Né? Pelo menos 10%, vou colocando ali na poupança e vou acumulando valores, né, para um futuro próximo. Muito né? importante. Isso é muito importante. Então, digamos assim, são alguns grupos que pode ser usado para quê? É só para você caracterizar qual o tipo de despesas que tem dentro da família. Muito né? bom. Qual o tipo de despesa que incorre ali dentro, junto à família, junto com os filhos, despesa com lazer, não falei lazer. E né? que existem, né? Muitas famílias gastam muito com lazer. Muito verdade. com lazer. O lazer é uma viagem, o lazer eu saí de final de semana, levei minha esposa no restaurante, eu saí com meus filhos no final de semana, fui passear, gastei. É um lazer. Sim, né? com certeza. Então, é um grupo. Também é um grupo onde, dentro das linhas de prioridade, né, que ela pode ser cortada num eventual problema financeiro. Ou, pelo menos, dar uma enxugadinha. Pelo menos dar uma enxugada. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Gente, interessantíssimo. Nós vamos colocar a partir de já para você, que nós vamos pro break e vamos voltar batendo papo com o Carlos, que o Adriel vai disponibilizar no Face essa planilha para você. Então, se às vezes as pessoas estão participando conosco no bate-papo e não conseguiram compreender a planilha da forma correta, ela vai estar disponibilizada no Face, né, Adriel? Para que você possa aí fazer uma cópia para você, salvar em uma pastinha e organizar a tua vida. Este é o intuito aqui do Carlos, do Adriel, da equipe da SECA, levando sempre instruções e bate-papo bacana para você. Nós vamos para um break rapidão. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer de coração aberto a Márcia Damião Acessórios, que está entrando conosco em nossa programação, já é a mais nova apoiadora cultural do programa Balanço de Ideias. Seja bem-vinda, viu, Márcia? Um beijo para você, um beijo para toda a sua equipe e aproveito para agradecer todos os apoiadores culturais, pessoas que estão acreditando no programa Balanço de Ideias, fazendo uma parceria que eu tenho certeza que vai ter retorno dos dois lados. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a equipe do Balanço de Ideias, eles estarão à disposição para poder te atender, legal? Vamos para um break rapidão e na sequência eu volto batendo papo sobre orçamento familiar com Carlos Alvani. Segura aí, voltamos já. Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Preocupada com a qualidade e o bem-estar de seus clientes, a Titânio Ótica Joias e Relógios vem atualizando seus produtos com muitas opções de modelos e marcas mais usadas no mercado e preza pela satisfação completa de seus clientes em todas as etapas da negociação e assim, consequentemente, conseguindo a aprovação do nosso trabalho e a satisfação de cada um. Titânio Ótica Joias e Relógios, a sua ótica na hora certa. Avenida Arapongas 634. Telefone 3055-3264.
De volta estamos com o programa Balanço de Ideias, nessa terça-feira agradável. Obrigada pela sua audiência, pelo seu companheirismo. Sejam bem-vindos. Lembrando mais uma vez que durante todo o programa tem o Face no GC para você, tem o e-mail, pode mandar tua sugestão, pode mandar tua pergunta, pode pedir convidados e com o maior carinho a nossa equipe, a nossa produção vai batalhar para trazer sempre assuntos importantes para você que prestigia a nossa programação. Legal? Se você está chegando agora, nós estamos recebendo o vice-presidente da SECA, Carlos Alvani, trazendo instruções especiais sobre orçamento familiar. Até agora a gente estava entendendo, aprendendo junto aqui com o Carlos, falando em uma regra fixa, né? Eu sou assalariada, eu trabalho em determinada empresa, eu tenho um salário fixo, eu tenho um extra que de final de ano entra. Mas e para os autônomos, que hoje nós sabemos que grande maioria dos brasileiros trabalham por conta, são representantes, são comissionados, um mês ganha, um mês não ganha, ou abre alguma coisa por conta própria e vão com a cara e com a coragem de trabalhar, mas também não tem um salário fixo. De que forma você aconselha essas pessoas também fazerem o seu orçamento familiar, Carlos? Olha, os autônomos, ele é um pouquinho mais problemático, porque ele não sabe o quanto que ele vai ganhar naquele mês. É verdade, é complicado, É um problema, só que é o seguinte, o que é aconselhável o autônomo fazer? Quando ele for começar a fazer o planejamento, então ele vai fazer aquele levantamento que nós falamos no comecinho do programa, né, de você saber o quanto que você tem de gasto ali na tua casa por mês, uma média de gasto, e que ele faça uma reserva. Vamos supor uma suposição, que ele tenha lá R$3.000 de gasto fixo todos os meses na residência dele. Né? Então vamos supor que a média de ganho dele é R$4.000, R$4.500, só que talvez cai na sazonalidade de um mês ganha 1.500, outro mês ganha 2, né? Então qual que é o aconselhável? Ele não gastar além da conta, ele ter sempre uma reserva lá de mais ou menos 50% do valor do que ele tem de despesa fixo mensal para ele poder se garantir. Porque se ele gasta, por exemplo, os R$3.000 por mês, né? E ele ganha 4, né? Então ele guarda deixa guardado R$1.000 ou R$1.500, quando der. Na verdade, sempre deixa fala assim, fluxo de caixa, como se fosse uma empresa, na verdade. Realmente. Na verdade, é uma empresa, né? A gente familiar. Fala assim, é uma empresa familiar. É né? verdade. A entidade família. Isso né? aí. Então, você deixar uma reserva de caixa lá de mais ou menos 50% do valor do que ele tem de despesa mensal, para que se houver, de repente, uma queda no rendimento dele, ele possa pagar pelo menos as suas despesas fixas. Vejam só, gente, quanto isso é importante. Tudo, né, que nós estamos batendo papo aqui com o Carlos, porque realmente, final de ano, isso acontece muito, não só para os autônomos, para os lojistas, mas como para muitas pessoas também. Porque é um mês de muito fluxo de venda, é Natal, comércio aberto, daqui uns dias já é aberto até às 10 da noite. Então, os vendedores ganham mais. E ele se empolga com aquele ganho extra e depois, no mês de janeiro, cai lá embaixo as vendas de novo e a pessoa começa a se complicar, porque ela gastou tudo aquilo que ele ganhou. Então, o indicado é que seja feita uma reserva de, no mínimo, 50%. 50%, para os autônomos, sim. Então, até existe, isso é fato também, é comprovado, que as pessoas que trabalham, que têm o seu rendimento, os pais, filhos, né? Então, ele se cai nessa empolgação, ele ganha bastante talvez no final do ano, trabalha com comércio, ganha comissão, se empolga, gasta bastante também, ele leva em média 7 meses para se equilibrar novamente. Veja só, gente. Porque vai chegar no começo do ano, vai mais ter de meio ano. Aquelas despesas, IPVA, IPTU, matrícula, material escolar e assim por diante, que são despesas que a gente não conta isso todos os meses, né? É verdade. Então ela leva 7 a 8 meses novamente para se equilibrar novamente e nos últimos 4 meses vai fazer a mesma coisa. Tá vendo só? E é por isso que a gente encontra a maioria dos brasileiros sempre cansados, fadigados, com estresse, com depressão. Tudo isso, gente, é ligado à situação financeira. Porque a pessoa que ela tem uma vida controlada, financeiramente bem controlada, e tem uma mulher legal, uma família equilibrada, as coisas fluem. Às vezes a gente encontra pessoas na rua e fala, não sei porque aquela pessoa sorri à toa. Deve ser riquíssima. Não, é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa controlada. Faça com que a pessoa tenha tranquilidade, né, Carlos? De deitar e ter uma noite tranquila de sono. Fazer com que a semana siga num ritmo legal, confortável e tranquilo. Basta ela querer se organizar. E vai ver a mudança na vida acontecer visivelmente. Vai ver visivelmente, olha, causas de doenças também, problema financeiro. São ligados, casamento, gente. família, trabalho, no convívio social. Então, a falta de dinheiro, o dinheiro não traz felicidade. Lógico que não traz felicidade. Mas ajuda, gente. Ajuda você tem que a proporcionar. Com toda certeza, porque você vai ter uma vida equilibrada e a tua vida vai ser mais feliz com toda certeza. Agora vamos saber uma coisa do Carlos. E daí?
me equilibrei, me organizei, fiz esse orçamento familiar redondinho, minha vida já está em ordem, posso parar ou eu vou continuar a vida toda fazendo isso? Como é que funciona? Dê o teu parecer, cara. Tem que continuar sempre fazendo isso. Sem parar. Porque é o seguinte, hoje o brasileiro não, eu acho que o ser humano ele é movido pelos sonhos. Né? Eu tenho meu sonho, você tem teu sonho, eu de repente eu quero trocar de carro, ou de repente eu quero comprar uma casa, ou de repente eu quero fazer uma viagem dentro do Brasil ou fora do país também, e para isso a gente tem que se organizar. Né? Então, por exemplo, existem os sonhos lá que são de tanto de curto, médio ou longo prazo. Né? Um sonho em curto prazo, eu quero fazer uma especialização, né? Então para isso eu tenho que ter uma reserva para fazer uma especialização, um mestrado, estudar. Né? Eu quero alguma coisa a médio prazo. Eu quero trocar meu carro daqui 2 anos. Né? Então eu tenho que que estar preparado para isso. Ou eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos, eu quero ir para a Europa, conhecer junto com minha esposa, junto com a minha família. Que delícia, né, gostoso. gente? Então certeza. Nós somos movidos por sonhos. Verdade. Né? Então, na verdade, a gente vive por isso também. Né? Então, a gente tendo essa organização, dizendo lá, eu vou fazer uma viagem daqui 2 anos e isso vai me custar R$20 mil. Né? Poxa, então se vai custar R$20 mil, o quanto que eu tenho que destinar do meu salário por mês para chegar no final, quando eu for fazer essa viagem, eu ter os R$20 mil. Muito né? bem. Mas a longo prazo, acima de 5 anos, eu quero comprar uma casa, eu pago aluguel. Né? Eu tenho que ter uma parcela ali para eu poder futuramente ter pelo menos uma entrada para eu poder dar nessa casa, para eu poder comprar a minha casa própria. Sair do meu aluguel Exatamente. e ter minha casa própria. Justamente. Então, o aconselhável é o quê? Que faça isso todos os meses, durante todo o tempo também. Só que a pessoa, ela fala assim, vai ser muito difícil. Quando a pessoa cria o hábito de fazer, ela não vai deixar mais de fazer. Eu acredito. E realmente vai ser um hábito e a pessoa não vai mais conseguir viver sem nem extrapolar e fazer coisas erradas. Justamente, porque olha, se vocês realmente colocarem no papel o que vocês gastam, como eu faço atenção, isso. gente. Eu faço meu controle desde 2002. Eu ia te perguntar, de pôr na parede, mas você ia ter a resposta na ponta da língua. Né? Você faz realmente? Eu faço meu orçamento familiar desde 2002. Muito bem. Então, quando eu fiz o primeiro mês, eu quase caí das pernas. Você falou, tá tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado. Falei, não é possível. A gente se surpreende com o tanto de coisa que a gente gasta que talvez é desnecessário. Eu acredito, Carlos, eu acredito. E para e pensa você também, faça essa reflexão no seu dia a dia, na sua vida, no seu orçamento, que pode estar muita coisa desequilibrada e você pode ter uma vida mais saudável, mais feliz, mantendo um orçamento familiar em dia. Diz uma coisa pra gente, Carlos, as pessoas hoje, nos dias de hoje, ano 2013 praticamente, nós já estamos virando o ano, estão mais endividadas? Você percebe que vem crescendo assim o índice de pessoas devendo, endividadas, preocupadas ou não? Como é que Olha, uma pesquisa foi feita no Brasil recentemente, né? Até ela foi divulgada no jornal da manhã da Rede Globo. Certo. Né? Que diz o seguinte, que mais de 90% da população possui dívidas. Né? Possui dívida. Só que 70% consegue pagar, normal. Consegue pagar numa boa, está dentro do orçamento dela, ela consegue pagar. Né? Mas digamos o seguinte, que hoje nós temos uma população mais endividada que no passado, mesmo que essas pessoas consigam pagar em dia as suas obrigações, do que antigamente, porque hoje a abertura ao crédito é muito facilitado. E é verdade, não é verdade, gente, com certeza. Em qualquer loja você compra com tranquilidade. Tem loja, tem financeiras que não pegam nem o teu passado. É do de hoje, está acontecendo, se tem uma dívida ali, liberam crédito para... Isso faz com que as pessoas alimentem a vontade de se endividar. Com certeza. Né? Por exemplo, eu vou lá agora com a redução do IPI, eu vou lá na concessionária, o carro está 2, 3 mil mais barato, eu não preciso nem dar entrada, eu vou lá, pago R$400 a primeira parcela e assumo mais 60 ou 92 parcelas. É agora que eu vou andar de carro novo. Agora que eu vou andar de carro novo, só que elas não contam os juros que elas estão pagando em cima dessas parcelas. Vejam bem, gente. Né? É por e é onde começa o problema. Com toda certeza. Isso serve para muitas coisas, não só para o carro, mas para muitas coisas. Eu conheço pessoas, eu já fiz muitas loucuras na minha vida também financeiramente, assim, de sem pensar no amanhã, mas é por isso que a gente traz pessoas aqui, especializadas, para que a gente possa aprender e daqui para frente não cometer os erros que a gente cometeu lá no passado, né? Pessoas que já foram com dinheiro emprestado de banco para praia. Gente, fizeram um levantamento, fizeram um financiamento, pagaram juros para ir para a praia, se divertir 10 dias, gastar à vontade, beber, comer bem e voltar para continuar com a sua renda fixa, com as suas despesas fixas e mais um financiamento que saiu completamente do controle. Então, esse tipo de coisa as pessoas não devem fazer jamais, né? Não, de forma alguma. Esse tipo de coisa, empréstimo no banco, né? A gente se utiliza, vamos falar assim, em caso extremo, como por exemplo, de repente
a família está devendo cheque especial a juro lá de 5%, 6%. Né? Então ela não consegue saldar aquilo lá, não consegue cobrir aquilo lá e todos os meses está caindo 5% ou 6%. Né? E ela consegue talvez o empréstimo a 2% ou 1%. Aí os juros serão menores. Né? Aí é viável ela fazer um empréstimo e cobrir a conta. Né, desde que não use novamente e deixe descoberta. Verdade, mas a pessoa fazer empréstimo para poder bancar os custos básicos da casa, né, que é os custos de habitação, né, lazer, isso é totalmente desaconselhável, porque ela vai voltar, ela vai ter que pagar um empréstimo de uma coisa que ela já usou, né, não é de nenhum bem durável, na verdade. Com certeza. E muitas vezes a pessoa, ela fala assim, mas eu mereço. A gente sabe que todo mundo merece um santo descanso, verdade, né, no final do ano, ou nas férias, alguma coisa nesse sentido. Só que se não tiver uma organização, se não tiver uma reserva para isso, não é aconselhável, vai se complicar. Ela pode relaxar naquele momento, mas depois ela vai ter problema. Dor de cabeça. Então, tudo exige uma programação para que você saia bem naquilo que você está fazendo ou pense em fazer. Tudo com programação, com projeto, o resultado é melhor, sem dúvida. Onde podemos encontrar um modelo de controle para que as pessoas estejam em casa e falem, poxa, mas onde eu posso me basear? Onde é que eu posso encontrar um modelo bacana para eu poder me controlar, Carlos? Sabe que na internet tem muitos assim modelinhos de controles, inclusive o que a gente vai disponibilizar pelo Facebook, né? Esse já vai ser um ótimo modelo. Isso, vai ser uma ferramenta fantástica, porque ela vem já desenvolvida numa planilhinha Excel, né, já dividido por categoria, habitação, transporte, lazer, educação, saúde e assim por diante, né, despesas pessoais. E vai ter um lugarzinho lá onde vai colocar os ganhos, onde vai colocar, por exemplo, se é de uma família toda, o ganho do pai, o ganho da mãe, se os filhos contribuem, o ganho dos filhos também. Né? E onde vão colocar vão relacionar todas as suas despesas, inclusive as dos filhos também. Né? E ela vai ser em formato de gráfico, tantos por cento é habitação, tantos por cento é transporte, tantos por cento é financeira, alguma despesa financeira. Já vai então ser vai uma ser grande disponibilizado. ajuda. Vai ser uma excelente ajuda. Acessem lá o Face do programa, tá? A Seca Arapongas. E lá o Adriel vai disponibilizar para você este projeto, né? Este orçamento familiar que o Carlos nos trouxe para que possa facilitar a nossa vida. Lembrando, se puder pôr no computador, não tem um computador, coloca numa caderneta, numa agenda, num lugar seguro, que você possa, todas as horas das dúvidas, ir lá, analisar e anotar toda e qualquer despesa, então. Olha que pergunta interessantíssima que a nossa produção colocou aqui, e isso vai servir de exemplo muito para as pessoas que têm dúvida, de antigamente e de hoje, ó. A nossa vida hoje, Carlos, é mais cara em comparação dos nossos pais, as dos nossos avós, que, né, muita gente comenta, hoje é muito mais difícil, hoje o custo de vida é muito mais alto. Isso é uma realidade? É uma realidade, na verdade é uma realidade, porque antigamente, né, quais eram as despesas que nossos pais tinham, nossos avós tinham? Eram as básicas praticamente, era com despesas com habitação, né, transporte, talvez, né? Não era nenhuma... nem exatamente, talvez era tudo muito perto, as coisas eram diferentes, né? Ia a pé, ia de bicicleta e coisa e tal. Minha mãe contou uma história ontem da minha mãe, que não precisa ir muito longe, de carroça, né? Depois era alimentar o burro. Então a despesa realmente era bem mais enxuta que hoje. Ah, com certeza. Hoje o que acontece? Hoje nós temos internet, nós temos telefone celular. Hoje no Brasil nós temos mais linhas de telefone celular do que habitantes. Você vê nós temos mais linhas que habitantes. Gente. Então quer dizer, praticamente todo mundo tem no mínimo uma linha celular. No mínimo. Tem pessoas que têm duas, tem pessoas que têm três. O nosso presidente da associação tem 2 linhas. 2 linhas? Duas linhas, tá vendo? Olha a uma pessoa solicitada, né? É bem isso Então mesmo. hoje as nossas despesas elas são mais caras e as crianças já começam a consumir também. Então elas vão estudar, de repente vê lá que a amiguinha ela tá com um celular mais bonitinho, ela chega pro pai e já pede também. Já pede, é verdade. Ela vê uma coisa diferente, já pede também. Então o consumismo já começa pelas crianças. TV por assinatura. TV por assinatura. Muito extenso esse mundo, hoje é muito grande, cresceu demais. É seguro, até as operadoras ligam pra gente, tem um seguro de vida aqui. Uma vez eu falei assim, olha, para de encarecer a nossa vida, pelo amor de Deus. Né? Porque cada vez que encarece, a gente tem que ganhar mais. Com certeza. Você tem que ganhar para poder pagar. Mas hoje realmente é mais caro, pode ter certeza, né? Devido a toda a evolução que teve de um tempo para cá. É verdade, gente. Facilita a nossa vida. Hoje nós temos tudo à mão, né? Fast food, que você pede comida por telefone, você paga por isso. Você para num lugar mais aconchegante, mais agradável, com uma classe social diferenciada, você paga por isso. Então tudo
tudo tem o seu custo, tudo tem é despesa. Então você tem que parar para analisar, colocar tudo na ponta do lápis e viver uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. É o que o Carlos Alvani trouxe de dicas e sugestões para o programa Balanço de Ideias nessa noite. Nós vamos para mais um break rapidão. Curtam os nossos apoiadores culturais e na sequência voltamos com um bate-papo que ainda dá tempo. Segura aí, voltamos já. Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Preocupada com a qualidade e o bem-estar de seus clientes, a Titânio Ótica Joias e Relógios vem atualizando seus produtos com muitas opções de modelos e marcas mais usadas no mercado e preza pela satisfação completa de seus clientes em todas as etapas da negociação e assim, consequentemente, conseguindo a aprovação do nosso trabalho e a satisfação de cada um. Titânio Ótica Joias e Relógios, a sua ótica na hora certa. Avenida Arapongas 634. Telefone 3055-3264. É o programa Balanço de Ideias no ar nessa terça-feira, batendo papo com Carlos Alvani, vice-presidente da SECA Arapongas. Carlos, vamos conversar aqui, vamos aproveitar que nós já temos um tempinho disponível e levar as sugestões, na realidade a dúvida do nosso telespectador e das pessoas para organizar a sua vida dentro de um orçamento familiar. Como se conter na hora de uma compra? É uma pergunta, eu acredito que é até difícil você responder, porque você tem uma esposa lindíssima, uma família fantástica, você é um grande homem na cidade de Arapongas, um grande contador, e sabe como é difícil a gente olhar para aquilo, saber que às vezes a gente nem precisa, mas a ansiedade de comprar. Como é que nós podemos conter isso para evitar gastos extras, Carlos? Existem assim, alguns conselhos, né, que a gente deve seguir, porque a gente compra muito por impulso. Verdade. Né? A mulher compra por impulso, os homens também compram por impulso. Também. Não podemos falar só nas mulheres, os homens também ainda mais compram por impulso. Esse mundo masculino evoluiu tanto, Exatamente. né? Tanto avanço, tanta modernidade, os homens mais vaidosos, isso é importante. Sim, é importantíssimo. Então, aconselho o quê? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma compra no supermercado, uma coisa básica. Um exemplo, olha aí. Que a pessoa não vá com fome. Verdade, é verdade. Chegar no mercado com fome é terrorismo. É terrível e é comprovado e é fato. As pessoas gastam mais quando elas vão fazer compra com fome. E é real mesmo, gente. Porque ela começa a ver o que tem de bom ali, o que tem de gostoso, ela começa a pegar. Mesmo sabendo que ela não vai comer ali, isso é psicológico. É bem né? isso mesmo. Agora, por exemplo, um bem... Exatamente, é muito interessante. Não vá com fome no supermercado. Não, use essa dica. Você vai passar numa loja, por exemplo, você viu uma roupa bonita, viu um calçado bonito, né? Então não agir por impulso também. Será que eu preciso disso? Né? Pensar duas vezes, eu estou precisando, né? Principalmente para aqueles que estão assim, contendo despesas, que estão se reorganizando novamente, né? Então viu aquele calçado bonito, nossa, é lindo, vai ficar lindo no meu pé, mas eu preciso disso? Aí eu tenho já em casa, não, então deixa. Né? Não agir por impulso. Aquela roupa linda, nossa, vai ficar show em mim, né? Não decida ali na hora, sai para dar uma voltinha, pensa bem, será que realmente eu preciso ou eu não preciso? Bom, eu não estou precisando agora porque eu tenho outras também, né? Então é uma maneira de você se controlar. E poder evitar o gasto extra. Poder evitar o gasto extra, exatamente. Lógico que a gente de vez em quando tem que se dar o luxo de comprar um presente para nós, mas desde que organizado, né? Claro, com certeza. Aquilo que você comentou no bloco anterior, né? Ir para um shopping com a família, desfrutar, comer uma coisa diferente, comprar um brinquedo para o filho, isso pode acontecer. Mas desde que você não se desprograme, não gaste mais do que você tem para pagar para não vir o problema. É importantíssimo. Eu não vou, de repente, comprar um sapato e deixar de pagar uma conta de luz, por exemplo, que é uma necessidade básica. Então, é nesse sentido que a gente está falando.
né? Não é de repente porque você tem a sua sobrinha que você fala, não, eu vou lá comprar um calçado, eu posso comprar. Então tá, tudo bem, vai lá e compra. Sim. Mas se eu não tenho, ó, eu estou para escolher entre um calçado e pagar a conta de luz. Poxa vida, né? Aí a gente tem que ser coerente também. Prioridades. Prioridades. Com certeza, é a conta de luz sem dúvida nenhuma. Mais uma pergunta, Carlos, me diz o seguinte, se a pessoa, no caso, tem um comércio, uma empresa, um empresário homem ou mulher, de que forma ele pode associar, de que forma ele pode fazer esse orçamento familiar acontecer sem misturar o familiar com o da empresa? Isso aí é muito comum, né? Muito comum nas empresas, até porque mais de 90% das empresas do Brasil são pequenas empresas, né? E familiares também. Então a pessoa muitas vezes mistura as coisas. Ah, eu tenho uma loja, por exemplo, eu tenho que fazer um supermercado. Ah, vou gastar 300, vou lá no caixa, pego 300 e vou comprar. Poxa vida, tem que fazer essa diferenciação, por quê? Porque a empresa é uma entidade diferente da nossa. Né? A família é uma entidade, a empresa é uma outra entidade. Então a entidade empresa tem os seus custos, tem as suas despesas também, como a família. Certo. É verdade? Então se eu tirar de lá e colocar aqui, vai faltar lá. Né? Isso aí, e lá é gente. Muito importante porque lá que é a fonte da onde eu ganho. Então se eu prejudicar aquela fonte, em consequência eu estarei prejudicando a entidade família. Né? Então nós temos que se organizar. Lógico, você tem a sua retirada da tua empresa, a sua pequena empresa, o seu comércio, indústria ou prestação de serviço, só que isso tem que ter controle, tem que ser anotado. Né? A grande maioria das empresas elas quebram por excesso de retirada dos sócios. Né? Os sócios retiram mais do que deviam retirar. Por quê? Porque ele não tem um orçamento familiar, ele não sabe o quanto que ele gasta, então ele começa a sugar essa empresa e, logicamente, a empresa também vai gastar mais do que deve com esse sócio. Com certeza, e hoje a gente vê muito, vamos dizer até assim num polo moveleiro, mesmo numa loja como o Carlos citou, a família toda trabalhando junto. Então filhos com pai e mãe, mãe eu vou cortar o cabelo, pega lá, vem então no caixa, mãe eu vou fazer tal coisa, vou abastecer, pega lá tal. Então às vezes esse orçamento acaba não sendo feito de uma forma exata. Que dica você daria para essa família, para essas pessoas em família que trabalham juntas, Carlos, poder andar na linha e poder fazer esse orçamento acontecer? Olha, o conselho é assim, se por exemplo tem a família toda que trabalha lá, tem um membro da família que é gerente, que ele ganhe um salário compatível de um gerente. Né? Que se ele for, por exemplo, um chefe de departamento, pensando em indústria, se ele for o chefe de produção, por exemplo. Vamos falar em indústria. Vamos falar em indústria. Sim. Que ele ganhe o que seja relativo um chefe de produção ganha. Né? Que o que seja compatível com isso. E ele viva com isso aí. Né? Porque eu não posso, de repente, se o mercado paga lá, só um exemplo, paga R$2.000 para um chefe de produção, não é porque ele é meu filho, é porque ele é meu pai ou meu tio, que vai ganhar 4. Isso vai onerar o custo da minha empresa. Com toda não é verdade? certeza, com toda então, certeza. ele tem que gastar de acordo com o que ele ganha e a empresa pagar de acordo com o que o mercado pague também. Com certeza. Né? E essa é uma ótima dica. Isso vale com que a pessoa aprenda a se organizar dentro da empresa e leve para a extensão do seu lar essa organização para fazer o orçamento familiar acontecer também. O que não pode ser esquecido no momento de se elaborar o orçamento familiar de forma alguma? Você vai montar o teu, mas o que é prioridade? Não pode ser esquecido, Carlos. Olha, não pode ser esquecido de forma alguma as necessidades básicas, né? Se a família tem lá os filhos que têm os seus gastos também, né? Muitas vezes o pai lá paga a mesada, ou de repente já paga direto as despesas que o filho faz, né? Não esquecer essas despesas, que é muito importante. Aquelas despesas pequenininhas de padaria, de eu fui sair final de semana, também não esquecer. Tomei um sorvetinho. Eu tomei um sorvetinho, anota tudo, gente. Né? E principalmente aquelas despesas que incorrem no comecinho do ano e que isso não é levado em consideração a partir do mês de março, por exemplo, que são a mensalidade, matrícula, material, IPTU, IPVA, que tudo isso a pessoa não se prepara. E quando chega, falta dinheiro. Né? Então a pessoa tem que estar preparada, se preparando durante o ano, né, sabendo quanto vai pagar isso no começo do ano para já deixar uma reserva e não se prejudicar lá na frente, não descontrolar. Muito bem, gente. Eu tô amando esse bate-papo, tô aprendendo muito com toda certeza e creio que muitos de vocês aí de casa também, porque é especial a gente sentar do outro lado da telinha, porque eu também vou ter o prazer de prestigiar esse programa em casa e saber que, assim, em detalhes pequenos, em coisas básicas da vida, a gente consegue manter uma organização e levar essa conscientização aos nossos familiares, amigos e, quem sabe, até parceiros, concorrentes de uma outra empresa, né? Que está todo mundo aí no mesmo sol para que todo mundo brilhe, há campo para todo mundo trabalhar. Então, nós temos que nos organizar. O nosso bate-papo, o tema foi hoje orçamento familiar, justamente para levar ideias e sugestões a todos vocês. O Carlos já confessou aqui para o nosso público, para o nosso programa, que faz realmente esse orçamento acontecer na tua vida e você viu, assim, uma melhoria
fantástica, né? Você já colocou isso pra gente, que realmente funciona, né, Carlos? Funciona, você consegue se programar, você fala assim, olha, daqui 1 ano vai me sobrar tantos reais porque eu estou economizando isso por mês. Então, com esses tantos reais, eu posso realizar um sonho meu. Eu posso viajar, ou eu posso trocar de carro, ou eu posso fazer uma reforma em casa. E tudo isso, ela tem que ser programada. Porque são alguns gastos, né, que ele não compõe aquilo mensalmente, né? Então, uma viagem, eu vou gastar lá 2, 3, 4, não sei quanto. Né? Então você não vai ter sempre isso todos os meses. Então é uma programação que você tem que fazer antes para poder juntar esse dinheiro e lá na frente realizar um sonho. Muito bem, gente. Amei o nosso bate-papo. Eu que já tive a oportunidade de gravar com o Carlos lá na festa, nos festejos, nas comemorações da SECA. Para mim é um privilégio poder estar trabalhando em parceria com vocês, viu, Carlos? E o programa é de vocês, é da SECA, a SECA que traz com muita força, com muita vontade a SECA Arapongas, né? Essa evolução em trazer o dinamismo dos contadores, de pessoas especiais, de grandes empresários na nossa cidade, sempre convidados diferenciados, marcam presença em nosso programa. E pra gente hoje é um privilégio poder estar te recebendo aqui, viu, querido? Eu que agradeço, você sabe a admiração que eu tenho por você também. Muito feliz, e para nós é um prazer muito grande ter você no nosso programa Balanço de Ideias. Obrigada, né? Eu quero agradecer a todos que deram a oportunidade para a gente poder entrar nas residências, aonde vocês estiverem, para poder estar ouvindo e vendo a gente, né? Que consigam seguir esses conselhos que eu acredito que é de grande valia, né? Que isso vai fazer, é muito importante, né? Reúne com a família, decida fazer isso. Vocês vão ver a melhoria que vai ter dentro da família e a tranquilidade que vocês vão ter também. Com toda certeza, gente, isso é real e é válido, e fica aí essa sugestão e esse conselho importante a todos vocês que prestigiaram o nosso programa nesta noite. Obrigada, Carlos, uma ótima semana a você e até em breve, se Deus quiser, viu? Até breve, eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, né? E que nós possamos estar juntos em novos programas aí futuramente e que vocês sempre assistam ao nosso programa Balanço de Ideias, que sempre estará trazendo informações úteis para você. Muito obrigado. Até porque a SECA é uma associação fortíssima em Arapongas, além de tradição, honestidade, seriedade, é o que vocês passam a cada um dos seus clientes. E a SECA é um apoiador fundamental para que esse programa aconteça. Então, através de todas as terças, a gente vai estar recebendo, gente, integrantes da equipe com sugestões, com ideias e com dicas especiais. Se ficou dúvida, você está à disposição para responder, Carlos? Eu estou à disposição para responder. Muito Pode bem. passar por intermédio do Facebook da associação, do programa. Bem. Nós a SECA estaremos à disposição. Né? Você pode encaminhar a tua dúvida a SECA Arapongas ou pelo e-mail também, tá, gente? balançodeideias@secarapongas.com.br. Lança a tua pergunta, o Adriel, a Jaque, o Carlos vão estar aí para receber e elaborar ela para que a gente possa, num próximo programa, máximo de carinho e respeito. Quero agradecer de coração aberto a SECA pela oportunidade, o Carlos que está presente comigo, o Adriel que está aqui na minha frente, que sempre está me acompanhando, me dando a maior dica, a maior estrutura para que eu possa, gente, cumprir aquele compromisso que eu fiz com eles, com a equipe SECA, de levar a você sempre bate-papos especiais. Então, possam ter a certeza de que eu aprendo mais do que vocês aí de casa. São convidados sempre dinâmicos, ilustres que por aqui passam. E com esses bate-papos diferenciados, a gente aprende muita coisa boa, positiva e saudável. Então, eu quero agradecer à equipe SECA pela confiança em meu trabalho mais uma vez. Agradecer a você pela sua audiência, pelo seu companheirismo em mais essa noite gostosa de terça-feira. E já convidando você para a próxima terça-feira, a partir das 21h30, o programa Balanço de Ideias está no ar. Pela TV Antares, canal 22, pelo canal fechado também, 15net, aguardando pela sua companhia. Beijo grande, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos.
Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Preocupada com a qualidade e o bem-estar de seus clientes, a Titânio Ótica Joias e Relógios vem atualizando seus produtos com muitas opções de modelos e marcas mais usadas no mercado e preza pela satisfação completa de seus clientes em todas as etapas da negociação e assim, consequentemente, conseguindo a aprovação do nosso trabalho e a satisfação de cada um. Titânio Ótica Joias e Relógios, a sua ótica na hora certa. Avenida Arapongas, 634. Telefone 3055-3264.